Almas Crucificadas, pelo espírito Victor Hugo, psicografado por Zilda Gama. Livro 7º, Quando o Destino Impera. Continuação. O temporal continuava a fustigar a natureza. Por vezes, os pobres seres humanos, reunidos sobre o colmo da rústica habitação, sentiam-se transidos de pavor, invadindo-lhes os corações amargurados, os presságios de novos dissabores. Súbitos clarões dos relâmpagos que, dir-se-ia, se arrojavam do firmamento enegrecido sobre a terra convulsionada e em trevas, feito víboras de fogo, amedrontavam quantos os contemplassem, fazendo-os estremecer em secreto augúrio. Ora houve em que a porta da humilde cabana, abalada pela violência do temporal, escancarou-se, como que impulsionada por mãos de gigantes invisíveis. "Quanto sofre a criatura humana!" exclamou alguém que fora tentar fechar a frágil porta de madeira tosca. "Sofre mais quem maior número de crimes cometeu, meu amigo", respondeu-lhe Dioneia. "Que crime, então, deve ter cometido a bondosa Helena, que perdeu a vida ao conceber o primeiro filho, justamente quando mais necessária seria a sua existência? Quem sabe, meu amigo, se em uma de suas findas existências", falou a castelã, fechando os olhos e com a voz um tanto alterada, "a nossa pobre Helena, não possuindo ainda as virtudes reveladas nesta que terminou há poucas horas, era o inverno do que a conhecemos, isto é, leviana, frívola, de existência pouco airosa? Para ocultar uma falta de ordem moral, condenada pela sociedade, talvez haja cometido um crime e se tornou matricida. Por certo, o mais horripilante delito perpetrado por um ser humano. Quiçá, em noite igual a esta de temporal violento, ordenou a um conivente na perversidade cometida que expusesse o fruto de amor delituoso em deserta estrada, sendo atirado afinal em lamacenta correnteza. O crime se consumou, porém a culpa exigiu punição futura. "Senhora", respondeu o camponês, "a ninguém teria ocorrido supor o que ora nos expusestes." Deus é o sumo juiz universal e Pai compassivo, meus irmãos, e não nos inflige dores sem causa justa e razoável. A nossa irmã Helena deve hoje ter resgatado com a vida preciosa o delito de outrora, quando não sabia cumprir os seus deveres morais. Remido o crime, Deus abre os luminosos braços para apertar ao seio estelar o pecador arrependido, como nos fez crer Jesus, o peregrino celeste de todas as ovelhas transviadas do redil sideral ou da virtude. Nossa irmã Helena doravante será ditosa, pois certamente ressarciu o seu maior delito. Aqui, neste cadáver rígido, não está mais o alento vital ou divino, e por isso tornou-se de mármore humano, putrescível. O que fazia vibrar, estremecer, movimentar este corpo agora morto, partiu ao anoitecer, e não mais sentirá as agruras da separação. Terá, aliás, grande conforto ao verificar que seu filhinho não está abandonado ao léu do destino e que tem, em vez de uma, diversas mães piedosas. Todos ouviam com crescente admiração o que a castelã lhes falava, e momento houve em que um deles exclamou: "Não se deve duvidar da bondade celeste. Dela temos prova na compassiva senhora que deixa o conforto de seu solar principesco para passar horas de tristeza ao lado de pobres campônios." "Meus amigos", respondeu ela, "Jesus aconselhou: amai-vos uns aos outros para que cessassem as guerras fratricidas.
odiosidades e as consequências dos sentimentos malsãos. Senhora, somos cristãos, mas vós falais em mais de uma existência terrena, e ainda há pouco fizestes compreender por que a pobre Helena, que nos parecia impecável, foi sacrificada. Sois cristã ou reencarnacionista, senhora condessa? Esta resposta, creio, elucidará a todos. A doutrina dos renascimentos é milenária e a única que demonstra a justiça divina em toda a sua plenitude. Não há crime impune, mas também não existe castigo eterno, pois se tal sucedesse, seria derrogada a imortalidade. Sim, de que nos valeria a perpetuidade do espírito se num momento que é a vida terrena, perpetrado um delito, fosse condenado por toda a consumação dos milênios o mísero delinquente? Eis porque os povos mais antigos concebem a palingenesia, a lei dos renascimentos sucessivos, pela qual é facultada ao delinquente a liberdade de ação, a aquisição de preciosas experiências, o resgate de todas as transgressões às leis terrestres e celestes, sendo aplicada a sentença de acordo com o delito. Jesus, o mais lúcido dos emissários siderais, demonstrou cabalmente que não estamos abandonados ao acaso, e sim cumprindo o código celeste, em cujas páginas está claramente exarada a lei dos renascimentos seriados. É provável que, desde agora, os espíritos de Helena e Ismael sejam ligados pelos elos afetivos e, mais tarde, ressarcidas todas as infrações às leis divinas, ambos ascendam às regiões ditosas do universo, aquelas que Pitágoras denominava de hiperbóreas e a que os cristãos chamam celestes. É assim que se exerce a infalível justiça, não havendo necessidade de encurralar um desditoso delinquente nos antros infernais perpétuos, criação esta que, se existisse, derrogaria toda a misericórdia e todo o perdão celestes. Mal sabíamos nós, murmurou o compungido pai da finada Helena, que nesta noite tão triste para os corações havíamos de receber uma inesquecível lição. Que Jesus vos conserve a vida, senhora, falou outro assistente, para conforto dos que vos possam ouvir os ensinamentos. E assim dizendo, o reconhecido agricultor alçou os braços para o céu, que, fora do humilde abrigo, devia estar imerso em trevas. A fúria dos vendavais que agitara os galhos das árvores, que se estorceram, entrelaçando-se como se fossem braços em mudas rogativas, fustigados pelos açoites invisíveis da procela, como para mútua defesa, abrandou ao alvorecer, e a natureza que parecia um funeral, tal nos corações daqueles apavorados seres humanos, asilados em frágil tugúrio, dir-se-ia exausta de pelejar com o intangível adversário, e começou a inundar de suave radiosidade os campos e as florestas, esses primitivos templos dos druidas. Cláudio Solano determinou que o enterro da infortunada Campônia fosse efetuado às expensas suas. No momento em que o féretro foi retirado do tablado em que ficara durante a noite, Dioneia fez vibrante prece a Jesus em expressões que comoveram a todos. Só então se retirou para o solar, onde poucas horas após foram abrigados os do lar de Helena. Ao penetrar no alcázar, sendo percebida pelo consorte, antes que lhe transmitisse as ocorrências da noite finda, ouviu-o dizer: "Nunca passei uma noite tão tétrica quanto a que terminou, Dioneia." "E eu jamais passei uma noite tão luminosa, Cláudio," respondeu-lhe a nobre castelã. "Luminosa? Por que, Dioneia?
Perguntou ele agastado. Acaso sentiste prazer por estares longe de mim? Não, Cláudio. Não interpretes assim mal os meus sentimentos. Senti-me feliz porque tive ensejo de pôr em prática a piedade cristã, a caridade incomparável de confortar corações feridos pelas farpas do destino, desalentados e desditosos, que se julgavam abandonados pela humanidade, flagelados pela própria natureza, em hora de amarguras e de apreensões, dessas que levam ao desespero as almas mal preparadas para as ríspidas batalhas da vida. E achas que exerceste maior caridade ficando entre estranhos, deixando-me imerso em dupla escuridão, Dioneia, a cegueira e a tua ausência? Sim, exclamou ela resolutamente. É preciso desarraigares de teu coração o egoísmo, Cláudio. Eu te agradeço o valor que dás à minha presença, mas a solidariedade humana nos momentos de angústias deve sobrepujar os impulsos de condenável egolatria. Sem a tua presença sofro muito, sem o esplendor de tua bondade incomparável. Ainda não sabes que trouxe outro filhinho para ser criado ao lado de Lúcio Tassiano. Que loucura, Dioneia! Vais com isso aumentar os teus labores que crescem assustadoramente de dia para dia. São eles que me fazem esquecer as dores do passado, Cláudio. Ele curvou a fronte com os olhos inundados de lágrimas. Dioneia, aos poucos, com o auxílio dos invisíveis amigos da humanidade delinquente, ia triunfando de todos os obstáculos na missão de paz e proteção aos desditosos. A modesta família enlutada, constituída de rústicos, foi alojada em uma das dependências do solar da Galileia, os seres que, então, encontraram conforto e acolhida fraternal, quase todos esqueléticos, esmaecidos e com rompagens andrajosas, reanimaram-se e adquiriram outro aspecto ao termo de alguns dias de permanência na senhoril habitação. O recém-nascido, débil, de tez trigueira, olhos negros e expressivos, era o maior encanto de Lúcio Tassiano. Aos poucos, o olhar arguto de Dioneia observou a semelhança flagrante entre a fisionomia do órfãozinho e a do inesquecível e primeiro consorte, Marcelo Tassiano. Deus, como se parece Ismael com o meu adorado Marcelo! Não tive eu a intuição de que voltaria ele ao mundo em que me encontro e seria entregue aos meus cuidados? Murmurou Dioneia, tendo nos braços o órfãozinho. Tudo confirma a doutrina reencarnacionista, a pluralidade das existências terrenas, o mistério do destino humano, a morte e a vida em série contínua, o túmulo e o berço, a dor e a alegria, o bem e o mal, o labor e a inércia, e, após lutas profícuas, a recompensa divina, a isenção de culpas, a remissão de todas as transgressões às leis divinas e terrestres. Eis em que consiste a nossa estada no plano material. A infortunada mãe de Marcelo, cujo coração só sabe odiar, se não houvesse renegado o próprio netinho e não tivesse usurpado o que por lei nos pertencia, teria agora inigualável conforto nos derradeiros dias de sua atribulada existência, ver ressuscitado o adorado filho, pois a semelhança de Ismael com Marcelo é patente, e mesmo que eu esteja iludida em minhas conjecturas, a reprodução da fisionomia do querido extinto seria para seu espírito torturado de saudades inigualável lenitivo. A ida da piedosa Dioneia para o solar da Galileia foi o acontecimento mais notável para todos os que lá viviam. Um hausto de serenidade bafejou todos os corações desiludidos. Os que residiam no solar do conde de Morato tiveram os lares reformados,
recebiam rendimentos proporcionais aos trabalhos, tinham escolas para adultos e infantes. Eram-lhes proporcionados ensinos evangélicos de subido valor moral, que muito lhes reconfortavam os corações. Uma era de paz cristã bafejou o ditoso castelo, que bem justificava a denominação escolhida por Dioneia. A humilde família, constituída de 5 pessoas, Teodoro Guadiani, seus velhos pais e 2 irmãos, acolhida no andar térreo do solar da Galileia, teve a impressão de haver sido transportada a outro planeta, bem diverso daquele que até então estava lutando com escassez de recursos, sem conforto material e espiritual. A alimentação conveniente, a tepidez do local em que foram instalados, a serenidade de espírito que lhes enflorava os corações, até então sempre angustiados, os remédios adquiridos para o tratamento dos que se achavam desnutridos e propensos à ética, mormente o pequeno Ismael, que nascera definhado, sem resistência física, tudo isso constituiu incessante preocupação para Dioneia, até que foi normalizada a situação dos que se tornaram dedicados amigos e deram demonstrações de profundo reconhecimento à generosa castelã. Outras famílias foram alojadas no solar da Galileia, exercendo diversos mistérios, vivendo em perfeita e fraternal harmonia, e todos porfiavam entre si no desempenho dos encargos que buscavam executar com irrepreensível desvelo. Dioneia, que tudo observava com olhar benévolo, estava intimamente jubilosa e o seu coração, tantas vezes rudemente flagelado pelo destino, encontrava conforto no bem realizado, como o têm as almas esclarecidas pelo cumprimento de todos os deveres da consciência cristã. Cláudio a tudo aquecia e, uma vez, falou à consorte: Dioneia, és uma criatura bem diversa das que tenho conhecido. As mulheres geralmente são frívolas e belas, ou desprovidas de encantos físicos, desejam conquistar admiradores apenas pela formosura corporal, considerando-se triunfantes quando conseguem o objetivo culminado. Como pode fruir alegrias uma beldade com o corpo envolto em brocado e ouropéis e a alma enegrecida de remorsos, de vez que o coração venal não deixará, certamente, de condenar no íntimo os triunfos criminosos? Tens razão, Dioneia, mas as damas com essas vitórias mundanas por vezes se vangloriam. Bem o sei, Cláudio, que assim procedem. No entanto, deploro acima de tudo essas infortunadas mulheres vítimas dos homens que as compelem a proceder de forma condenável e só acham meritória a formosura corporal. Infelizes porque têm de remir com lágrimas de fogo as vilanias cometidas, as efêmeras venturas conquistadas, infelicitando lares honestos. Houve um longo silêncio entre os consortes. Vejo, prosseguiu Dioneia, observando o enleio de seu interlocutor. Em tudo o que me sucede, a prova patente da intervenção divina em minha existência. Compreendo que as experiências constituídas de dores que fustigam, nobilitando a alma, não podem ser arbitrárias e sim adquiridas com esforço individual, sacrifícios inauditos, resignação, labor em diversas etapas terrenas. Se eu já não houvesse ficado 2 vezes sem lar, desprovida de recursos para a manutenção dos seres mais queridos, não compreenderia talvez o sofrimento alheio, não me penalizaria ao se me deparar em criaturas paupérrimas, em míseras choupanas enfrentando a adversidade. Quero, pois, viver rodeada dos humildes, aos quais possa proporcionar algum conforto material e moral.
Com a tua autorização, já contratei reformas gerais nos pavimentos térreos do solar, transformando-os em vasta sala onde se reunirão os habitantes dos arredores para preces e, durante o dia, será destinada à escola, onde as crianças receberão condigna educação intelectual e evangélica. É curioso, Dioneia, que sendo tu de origem nobre, honesta, instruída e opulenta, niveles todos indistintamente para considerar nobres e cativos irmãos uns dos outros. Que valor tem para Deus a riqueza e os brasões heráldicos maculados pela desonra e que se desvanecem no fundo dos sepulcros? Que diferença há entre o cadáver de um potentado e um de um mílimo jornaleiro? Ambos não se desfazem em vermes e em pó nas covas? Sim, Dioneia, mas a Jesus, que era humilde e tratava a todos fraternalmente, não crucificaram cruelmente? Quem na terra lhe reconheceu o mérito espiritual? Quem reconhece o mérito dos bons e dos justos, além do Pai Celestial, não nos concedeu o Mestre, a norma a seguir na trajetória terrena? Não buscar o ouro material que a ferrugem do tempo consome, e sim o do céu, que acompanha a alma às regiões fúlgidas do universo e será eterno e indestrutível? Cláudio emudeceu. Volvidos alguns dias após esse diálogo, o castelão disse à esposa: creio que poderás converter um bárbaro visigodo, um canibal, ao cristianismo, Dioneia. Por isso, quero que me digas, nas condições em que me vês, sempre revoltado com a desdita que me não deixa fruir um instante de felicidade, como agir para alcançar o divino perdão? Como? Sendo humilde e compassivo, espiritualizando os teus sentimentos, enfim, sintetizando, pondo em prática o que está gravado no Decálogo: amar a Deus e a nosso semelhante. Muito te agradeço os conselhos cristãos, Dioneia, mas sinto que minha alma ainda está árida, sem arroubos de fé nem amor ao próximo. Só me domina um sentimento forte, invencível e empolgante, o amor que te consagro, Dioneia. A ti, que aliás à beleza do espírito, à do corpo físico. Eu te agradeço as expressões, Cláudio, mas prefiro que me consideres irmã, empenhada em atenuar as tuas condições espirituais. Poderás ser punido por esse amor material que sobrepuja o divino. Como? Sim, ficando eu, por exemplo, deformada por alguma enfermidade maligna, alguma queda, ou partindo para as regiões serenas do universo que constituem prêmio após todos os tormentos da existência planetária. Não me tortures, Dioneia, quero ouvir tua voz até ao derradeiro alento. Deformada ou enferma, muito sofrerei com isto, mas me conformarei. Formosa ou hedionda fisicamente, mas viva a meu lado, a fim de que me ensines a ser bom. Sem ti, cairia fatalmente no caos do suicídio, do qual me tenho desvencilhado a custo, sempre com o pensamento fixo no único e verdadeiro fim de meus tormentos morais, a morte. Enganas-te, Cláudio, o suicídio não atenua, nem extingue as dores espirituais, antes as intensifica e prolonga. Compreendo, Dioneia. Formamos um casal destoante, desconexo, luz e trevas, e estas me apavoram quando me lembro do futuro. Tenho, às vezes, receio de enlouquecer. Por que ainda estás rebelde à evidência dos fatos, Cláudio? Foste criado e educado em Roma, e eu em Atenas. Lá te habituaste à vida de esplendor e corrupção, que perverte os jovens, predispondo-os exclusivamente aos deleites materiais. Eu fui orientada por genitores austeros e espiritualistas, e qual essência de flor rociada se irradia na atmosfera, jaz ali em Atenas, através dos séculos, a reminiscência de Platão e de Pitágoras,
os 2 luzeiros da espiritualidade que só foram excedidos pelo da Palestina, Jesus, e portanto recebi em meu coração o suave influxo dos 3 maravilhosos astros semidivinos. Teus genitores, opulentos e indiferentes às questões espirituais, descuidaram-se da educação que deve sobrepujar a intelectual. Os meus educaram-me na escola austera das virtudes cristãs, nos embates das lutas morais e das experiências profícuas, sem revoltas contra o destino que, por vezes, nos pareceu impiedoso quando fustigados pela adversidade. Expulsos de um lar confortável, desde então começamos a peregrinar quase sem rota. Para oferir meios de subsistência, eu me fiz arpista. Logo após a derrocada, minha mãe sucumbiu de desgosto. Eu havia, nos áureos tempos, adquirido esmerada educação e conhecimentos que me puseram em contato com os grandes mestres gregos. Eu e Apelles embrenhamo-nos na filosofia pitagórica e chegamos à convicção plena de que o sumo fator do universo não nos concede a vida para o sofrimento, e sim para a remissão de débitos e transgressões às leis supremas. Porém, findo o degredo do planeta da lágrima, ele nos outorga um porvir esplendoroso. Partimos das trevas planetárias para as radiosidades siderais. Somos na Terra os fatores de nossa porvindoura felicidade, ou de nossa desdita, conforme o uso que fizermos de nossa liberdade individual ou do nosso livre-arbítrio, da diretriz de nosso proceder e da prática de ações meritórias ou condenáveis durante nossa trajetória neste mundo de sombras e de dores remissoras.